Olá, tudo bem? Para quem está chegando a primeira vez no meu canal, eu me chamo Kátia e esse é um canal onde eu compartilho sobre desenvolvimento pessoal e autoestima, enfim. Porém, hoje eu venho falar sobre um assunto assim que levei muito tempo para trabalhar em mim, para poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que me machuca bastante ainda. Eu não fiz roteiro, não sei como que eu vou reagir no decorrer, né, do vídeo. Então eu espero que você fique até o final para eu contar como que foi, né, a história de que a minha mãe passou por um estelionato religioso, podemos dizer assim. Então, hoje dia 7, tá fazendo novembro, deixa eu fazer as contas. Novembro, fazendo 9 meses, né, que minha mãe faleceu hoje, dia 7, e no dia 12 seria o aniversário dela. Então eu vou contar o motivo por que eu me refiro como um estelionato religioso. Então, assim, a minha mãe, ela começou a frequentar uma igreja. Isso foi lá em meados de 2014, eu acho, 2015, por aí. Ela encontrou uma igreja e ela tinha, meus irmãos têm problemas de vícios. Eu tenho 2 irmãos que eles tinham problemas de vícios. E sempre tava dando problema pra ela. E ela então encontrou essa igreja, que no final do vídeo eu vou falar qual igreja que é. Porque eu não tenho medo, eu quero mais é que me processem mesmo. Aí ela encontrou essa igreja, tudo. E eu não sei muito bem, que eu não participei, que já de início, quando ela me falava as coisas, eu não concordava muito com a prática da igreja. Mas enfim. Aí sei que ela passava aí, né? Passou a frequentar essa igreja e ela sempre tinha que estar viajando. Até que um dia ela chegou em mim e falou assim, que ela precisava de um dinheiro. Ela precisava de um dinheiro, que ela tinha que fazer um voto, ela fez um voto, que tinha que ir não sei pra onde, que era Monte Manaim, que ela tinha que ir pra esse Monte Manaim, consagrar meu irmão por causa do vício e tal. Eu ainda até ajudei ela na época, tá, dei o dinheiro pra ela, tal. Só que eu achava que era pra ela ir, não que ela tinha que dar esse dinheiro para as coisas acontecerem. E depois, conforme ela foi indo, frequentando a igreja, que eu fui sabendo a fundo, que fui entendendo como que funciona. Que era assim, essa igreja, eles fazem uma campanha para ir para esse Monte Manaim, só que você paga um valor, tipo, para provar sua fé, tipo um voto. Você tem que dar esse valor para que as coisas na sua vida aconteçam. E minha mãe foi indo. Minha mãe tava sempre precisando de dinheiro. Toda vez que ela vinha aqui na minha casa me visitar, ela tava assim, sempre. Como que é a palavra certa? Ela tava sempre desnorteada, sabe? Precisando de dinheiro. Todas as vezes que minha mãe vinha me visitar, ela não tava tranquila, com um semblante tranquilo. Tava sempre aquele ar de que eu preciso disso, eu preciso daquilo. Até pro meu filho, ela chegou já a pedir dinheiro. Mas aí foi passando do tempo, ela adoeceu. Eu tô assim, resumindo bastante mesmo. O ano passado, ela adoeceu. Aí, só que antes disso ela teve infarto, tudo, tal, e fez os tratamentos certinho. E ela sempre com aquele estresse que tinha que ficar o tempo todo trabalhando pra igreja, enfiada na igreja. Toda vez que eu falava com a minha mãe, ela tava nessa igreja fazendo alguma coisa, ou cozinhando, ou limpando, servindo. Que lá eles fazem assim, eles tiram a pessoa, dá cargo pra elas trabalhar de graça pra igreja. E eles fazem uma lavagem cerebral tão assim que a minha mãe acreditava. Eu achava que se ela não fosse lá prestar esse serviço, sei lá, alguma coisa ia acontecer, ela ia ser atropelada. E fora que eles falavam que se ela parasse de frequentar a igreja, saísse da igreja, tudo de ruim ia acontecer. Que ela ouvia da boca da minha mãe. Ela falou que ela não podia mais sair da igreja, porque senão meus irmãos iam voltar pro vício e ia acontecer alguma coisa com ela. Enfim, aí, ao ano passado, ela começou a adoecer. Foi em julho que ela ficou bem mal. Aí nós fomos com ela pro médico, tudo, faz exame daqui, faz ali, até que foi descoberto um câncer. Só que antes disso, nas conversas que ela tinha com a pastora dessa igreja, a pastora mandou para ela assim as conversas. Eu não tenho mais as conversas, não ia printar aqui,
que eu formatei meu celular e apagou, e meu irmão também acabou formatando o celular que era da minha mãe, que ficou com ele. Ele formatou e apagou tudo a conversa. Não ia pôr aqui. Eu vou ver se meu padrasto tem das conversas. Se ele tiver, eu vou editar e pôr aqui. Se caso não tiver, porque eu não consegui recuperar essas conversas. Ai, falei, irmã Karina, eu sonhei com a senhora essa noite. Minha mãe já vinha debilitada, que ela tinha feito um cateterismo. Depois desse cateterismo, minha mãe não foi mais a mesma. Ela ficou debilitada, não conseguia trabalhar na igreja. E a mulher sempre mandando mensagem pra ela, cobrando ela de ir pra igreja debilitada. Sendo que ela tinha que repousar, por causa do problema cardíaco. E a mulher ficava pressionando ela com a janela que ela tinha que fazer o serviço lá da igreja. Não, maior pressão mesmo, sabe? Aí minha mãe, cansada, tudo até que ia. Só que ela foi ficando muito, muito doente e não podia ir mais. Aí teve um dia que uma das conversas estava assim: ai, irmã Karina, eu tive um sonho com a senhora essa noite. A senhora tava toda verde, umas coisas estranhas, cobras e tal, eu não lembro direito. Olha, tá muito sério, a senhora tem que fazer o trabalho com a irmã Berenice. Eu olhando as conversas, minha mãe falou, mas eu não tenho dinheiro, minha mãe respondeu. Mas eu não tenho esse dinheiro. Quanto que ela quer? 10 mil? Ela, eu não sei quanto que ela falou pra senhora. E minha mãe falou, 18 mil. 18 mil. Que a senhora foi feito um trabalho pra senhora, se a senhora não pagar esse valor, a senhora vai ver, a senhora vai acabar morrendo. E minha mãe já tava comigo aqui em casa, eu cuidando dela, eu vi essas conversas. Eu falei com essa pastora, eu sei sim, que eu discuti com ela, até perdi um pouco, né, a minha estribeira, fui até um pouco deselegante, briguei com ela e xinguei, falei, onde já se viu isso, esse turquino, que a cura nenhuma, Deus não cobra cura nenhuma. Aliás, Deus não cobra dinheiro para curar ninguém. Que isso era um estelionato, que eu ia denunciar eles pro Ministério Público. Nossa, e ela até me bloqueou. Enfim, aí eu falava, mãe, por que a senhora não sai dessa igreja? Aí ela falava assim, ai, se eu sair de lá, cara, como é que eu vou sair? Se eu sair de lá, tudo vai piorar, as coisas vão acontecer, sabe? De coação. Essa igreja é a igreja Reino dos Céus. Antigamente, quando minha mãe começou a ir, chamava Arcanjo, Igreja do Arcanjo Miguel, Santuário, não sei. Agora eles colocam como Reino dos Céus. É do... Como é que é o nome do cara? Que eu não chamo isso de pastor. Eu não reconheço ele como um pastor. Pra mim, ele é um lobo, sabe? Sabe aquele lobo da história do Chapeuzinho Vermelho? Que adora essas vítimas, sabe? Pegar pessoas, assim, que estão vulneráveis, igual o Lobo Mal fez com o Chapeuzinho Vermelho. Pessoas que estão vulneráveis, que têm problema. Que quem hoje em dia não tem algum problema, gente, de saúde, com a família. A vítima perfeita, como minha mãe era, é a vítima perfeita para eles, que tem família com problemas de droga. Pode ver que o discurso é sempre voltado a isso. Problemas de drogas, doença incuráveis, sendo que antes mesmo minha mãe me contando que uma mulher também com câncer deu 30 mil para essa igreja para ser curada, ela acabou morrendo e o marido dela foi e fez maior escândalo. Se você for vítima dessa igreja ou de um outro, deixa aqui pra mim nos comentários. Eu não... Sim, esse vídeo é mais como um desabafo, um alerta que isso não pode, sabe? Esse estelionato religioso tem que parar. Gente, abre a mente de vocês. Isso não existe, sabe? Não existe. Você não precisa pagar pra Deus te ouvir. Você tem que só orar e confiar nele. Não precisa de intermédio. Sai fora dessas pessoas que só quer te usar, pegar 2 mil, 3 mil falando que é pra Deus te abençoar. Isso é mentira. E eu ainda tenho parente meu assim que ainda frequenta esse tipo de igreja, sabe? Não adianta você conversar, parece que a pessoa, não sei o que acontece. Fala que você tem que entregar 2 mil pra você arrumar um emprego, você tem que entregar não sei o quanto pra Deus. Isso é mentira. Como que tem pessoas que têm coragem de fazer isso? Como? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Que coragem é essa? Enfim, o nome do cara, do dono dessa igreja, é Adelino. Adelino e tem aquela pastora Sol. São uns estelionatários religiosos, isso que eles são, sabe? Isso que eles são. E o tanto que essa pastora Aline, de Sertãozinho, minha mãe adoeceu mais ainda por causa delas. Coisas que ela ficava falando pra minha mãe, que a minha mãe se abriu pra mim.
Minha mãe acabou assim, falecendo de câncer. Mas eu tenho certeza que ela só não deu o dinheiro para essa igreja porque ela não tinha. Nós não tínhamos, realmente. E também eu não ia aceitar isso. Eu não ia aceitar isso. Porque se a minha mãe tivesse, ela teria dado, sem me falar, ainda escondido de mim. Com certeza teria. E ia morrer do mesmo jeito, gente, porque era um câncer já em estágio avançado quando descobriu. Então, eu vou aproveitando que tá aí um boato, né, de uma vidente que envolvida também com outra pessoa que morreu com câncer, não que eu tô culpando ela, sabe? Como aconteceu isso na minha família, eu senti o chamado de fazer esse vídeo para alertar. Quem assistir aqui, compartilhe com um amigo seu que vai nessas igrejas mentirosas, estelionatárias, que isso não existe. Não existe você ter que ficar dando esses valores para a igreja. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque isso não existe. Nossa, missionária Karina, olha para a senhora ver a situação que está se agravando. Saiu um filho da irmã daqui, a senhora lembra dela, a que tinha câncer no seio. Ela está indo no mesmo hospital que a senhora está. Ela vai entrar na cirurgia daqui a pouquinho. O filho está desesperado, medo de perder a mãe. Porque também ela tem a direção de fazer trabalho com a Berenice Costa. E realmente acabou se agravando a situação dela. Olha pra você ver, olha que palavra amaldiçoada, né? Suspeita. Você não pode aceitar isso, não. Se revolta contra isso. Viu? A situação não tá brincadeira. O pastor falou com o presbítero Pedro de novo, sabe? Ele precisa fazer o trabalho para a senhora. Só que eu tenho que ver com a Berenice Costa, explicar para ela a situação, para ver qual direção ela deve me passar. Porque não tem como a senhora ficar nessa situação.